Amém, irmão. Pai, Senhor, eu venho nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, dar continuidade ao estudo que eu venho fazendo, né? Graças a Deus já fiz a produção de 3 vídeos, né? Fiz um falando do dia de Abraão, segundo falando do dia de Jacó, terceiro falando sobre o dízimo de Jesus. E hoje eu venho aqui, né, para falar com os irmãos a respeito do dízimo dos apóstolos, né? É um modo de falar, irmãos, porque na verdade o dízimo dos apóstolos, a cobrança de dízimo pelos apóstolos não existiu. Nenhum deles, você vai ler todas as cartas do apóstolo Paulo, você não vai ver ele pregando dízimo, você não vai ler as cartas do apóstolo São Pedro, você não vai encontrar a carta do apóstolo São João, você não vai encontrar. Em todos os livros, o Evangelho do Novo Testamento, você não vai encontrar essa doutrina, né? Conforme nós vemos hoje nas televisão, rádio, as pessoas bregando aí e falando a respeito dessas contribuições. Mas, né, eu venho nessa manhã fazer esse vídeo para mostrar uma coisa que, né, aqui na Palavra de Deus do Novo Testamento, que é a única parte na Bíblia do Novo Testamento onde se encontra a palavra dízimo é aqui no livro aos Hebreus, capítulo 7. Eu queria muito que você prestasse atenção e fosse meditar na palavra de Deus comigo, porque aqui na carta aos Hebreus, capítulo 7, ele é usada muito eu já vi até na televisão, pastores usando essa passagem aqui para confirmar, né, para dar confirmação à doutrina do dízimo. Mas nós vemos aqui que, na verdade, né, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, vamos comigo aqui meditar em nome de Jesus Cristo. Eu queria muito que você prestasse atenção. Hebreus capítulo 7. O livro de Hebreus, no capítulo 7, ele exalta Jesus Cristo. Ele fala do sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio grande, e ele dá alguns exemplos, né? E no caso aqui, o Hebreus capítulo 7, vamos lá comigo, diz assim: porque este Melquisedeque, Hebreus 7:1, porque este Melquisedeque, que era rei de justiça e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ao versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Amém? Então, o livro de Hebreus, no capítulo 7, do 1 ao 4, ele fala, né, da grandeza do sacerdócio de Melquisedeque, Cristo, né? Que o sacerdócio de Cristo era considerar quão grande era esse, né? Veja quão grande era esse sacerdote. Ele diz, até no versículo 4 diz: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Quando aqui eu creio, né, que o livro, a carta aqui aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, quando ele fala, né, aqui você prestando atenção, não é um mandamento. Aqui diz: porque a este Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis. Aqui o apóstolo está citando uma história que aconteceu, né, há quase 2000 anos antes de Moisés, há 1400 anos antes de Moisés. Então,
que acontece? Ele não está reafirmando, ele está contando, ele está dizendo que Abraão fez isso, né? E esse dízimo aqui é aquele mesmo que a gente fez, a gente estudou lá no vídeo. É a mesma história, a mesma relação. Então, para resumir, aqui você não vê que não é mandamento. Aposto que ele não está dando mandamento. Ele está falando do rei, ou seja, porque do sacerdote de Melquisedeque. Este rei de Salém, quão grande era ele, que até o patriarca Abraão, né? Eu diz, eu tenho aqui, você pode ver comigo, no versículo 6 diz assim, ó, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, é o seguinte, aqui do versículo da carta aos Hebreus, do capítulo 7, né, do versículo 1 ao 4, ele ensina, ele fala sobre a grandeza do sacerdote de Melquisedeque, que tipifica o sacerdócio de Cristo. Muito bem. Agora, Hebreus, capítulo 7, do versículo 5 até o versículo 10, na carta aos Hebreus, fala sobre, né, lá no capítulo 7, do versículo 1 ao 5, fala, né, mostra do dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque. Agora, no capítulo 7, do versículo 5 ao versículo 10, fala sobre o dízimo que veio dado por lei através de Moisés. Vamos conferir. Capítulo 7, do versículo 5 em diante. Ó, diz assim, e os que, dentre os filhos de Levi, recebeu o sacerdote, preste atenção nisso, versículo 5, tem ordem segundo a lei, preste atenção nisso, tem ordem segundo a lei de fazer o que? De tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Versículo 6, mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Versículo 7, ora, sem contradição alguma, o menor abençoado pelo maior. Ele faz, versículo 8, e aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele que testifica, ali, lá no caso de Abraão, aquele que testifica que vive. Versículo 9, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que por meio de Abraão até Levi, que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. Isso aqui vai ser um próximo vídeo que eu fazer, vou explicar sobre esse assunto aqui. Então, de Levi, de Abraão até Levi, que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. Ou seja, era o dízimo do dízimo que ele levava à casa de Arão. Muito bem, versículo 10. Porque ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, o livro aos Hebreus, recapitulando aqui por cima, preste atenção. Do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, fala ali, ele relembra o acontecimento, né, de Abraão com Melquisedeque, né, que Abraão foi e deu dízimo de despojo da guerra. Você vê isso no versículo 4, né, preste atenção. O versículo 4 fala, que dízimo é esse que o apóstolo está citando aqui? O capítulo 7, do 1 ao 5, fala do dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, do despojo da guerra. Foi uma única vez na vida, esse dízimo Abraão deu. E do capítulo 7, do 5 até o 10, fala do dízimo que veio dado, né, por lei através de Moisés à tribo de Levi, né? Então, está entendido isso aí. Agora, eu queria mostrar para você que aí o assunto continua aqui no desenrolar, né? Porque eu vi pessoas usando essa passagem para pregar o dízimo e usando essa passagem de Abraão para afirmar uma doutrina, com a que ela não está afirmando nada. Você já prestou atenção? Dando continuidade aqui, agora do capítulo 7 ao capítulo 7, do versículo
11 até o 13 fala da transição da lei, né? Porque ele está falando do sacerdote Melquisedeque, que esse sacerdote é tipificado de Cristo, e que Cristo veio, e que agora, e que o sacerdote lá de Levi tinha ordem segundo a lei, de pegar dízimo do povo, mas Jesus veio e fez uma transição, ele mudou a lei, agora ele continua o assunto. Veja agora do capítulo 7, do versículo 11 ao 13, preste atenção nisso aqui, ó. 11 ao 13 diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Versículo 12: porque mudando-se o sacerdócio, necessário também se faz mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se diz e pertencer a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Então, do versículo 11 ao 13, fala da transição. Está dizendo, quando se muda o sacerdócio, mudou, né, a maneira de Deus trabalhar, necessário também se faz mudança da lei. E essa lei, né, essa lei foi mudada. A lei do Levítica, ela durou até Cristo, né? Veja comigo, né, Romanos 10:4, que diz assim, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos 10:4 diz assim: vamos aqui abrir a Bíblia, abra a sua Bíblia e confira aí em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo. Jesus, quando após ele bradou, a lei está consumada, ali ele cumpriu a lei, e hoje nós vivemos sobre a graça e o poder de Deus, sobre a lei de Cristo. Nós não vivemos sem lei. Nós vivemos sem a lei do Antigo Testamento. Hoje o nosso jugo, a nossa linha de caminhada, o nosso caminho é Cristo. A nossa lei é Jesus Cristo. Então, o fim da lei é Cristo. Então, quando ele fala aqui, né, sobre a transição, então, para os irmãos entenderem o livro de Hebreus, o capítulo 7, preste muita atenção nisso. Do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, fala sobre, né, o apóstolo aqui, creio que o apóstolo Paulo dá testemunho, né, falando da grandeza do sacerdote Melquisedeque, que esse sacerdote Melquisedeque era a tipificação de Cristo. Então, do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, ele fala sobre o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque no despojo da guerra. No capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 10, ele fala sobre o dízimo que a tribo de Levi recebeu segundo a lei de Moisés. Tinha ordem segundo a lei de receber. Agora aqui o assunto continua. Aí do versículo 11 ao 13, ele fala da transição da lei. Mudou-se as coisas. As coisas não é mais como era na lei levítico, né? Segundo a lei mais, não é mais segundo os mandamentos de Moisés. A coisa mudou, porque Jesus veio. Aí do versículo 11 ao versículo 13 tem esse detalhe. Agora do versículo 14, em quarto lugar, você vê em Hebreus capítulo 7, do 14 ao versículo 16, agora ele fala do sacerdote de Cristo, que é sem lei. Ele fala que Jesus veio e o sacerdote de Cristo não é feito segundo a lei de Moisés. Não é feito segundo, não. Ele veio para tirar, né? É necessário que ele tire para que se estabeleça o segundo. Então vamos ler. Agora Hebreus 7, a partir do versículo 14 até o 16, diz assim, ó: porque, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Versículo 15. E muito mais manifesto é ainda,
e muito mais manifesta ainda se é a semelhança de Melquisedeque. Se levantou outro sacerdote, porque não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Amém? Então, aqui ele fala sobre o sacerdócio de Cristo, ele fala sobre a mudança, né? E aqui do versículo 14 ao 16 ele fala quem é esse sacerdote, que é Cristo. E aqui no versículo 16 fala que não foi feito segundo a lei. Então, essas bênçãos hoje que nós temos em Cristo Jesus, não é mais segundo a lei, não é para você viver preso à lei do Antigo Testamento, mas sim viver em Cristo, abraçar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e viver sua vida em comunhão com Deus através de Cristo Jesus, sobre o sangue que Ele mandou na cruz do Calvário. Amém? Então, peço que vocês entendam isso, vocês prestem muita atenção no livro aos Hebreus, para que ninguém nunca vos engane, né, com palavra persuasiva, querendo implantar coisa que não existe. Então, na verdade, o título que eu dei para esse vídeo, que é o dízimo dos apóstolos, não existiu. Os apóstolos nunca cobraram dízimo e nunca pregaram dízimo. Né? Por quê? Porque eles viviam sobre a graça de Deus e sobre o amor de Jesus Cristo. Muito bem. Então, dando continuidade ao livro aos Hebreus. Então, o capítulo 7, preste atenção nisso, do versículo 1 ao 5, fala do dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque. Capítulo 7 aos Hebreus, do versículo 6, do versículo 6 ao 10, fala do dízimo que a tribo de Levi recebia segundo a lei de Moisés. E do 11 ao 13, do capítulo 7 aos Hebreus, fala da transição, que aquela lei lá dos Levíticos, a lei de Moisés foi mudada, né? E do versículo 13 ao 16, fala que esse sacerdote que agora representa nossas vidas, que hoje assumiu, né, a direção da nossa vida, é Cristo Jesus. E agora vem aqui a conclusão do assunto. Quando o apóstolo Paulo relata todos esses acontecimentos, agora vem aqui a conclusão do assunto, que é o versículo do 17, né? Vamos lá aqui, que é do versículo, o capítulo 7 de Hebreus, o versículo 18 e 19. Aí ele encerra essa conta, ele fecha dizendo, não existe, ele fecha tirando, empurrando, né? Que, glória a Deus, vamos ver aqui, ó, a partir do versículo 17, melhor, versículo 18, diz assim, porque Hebreus, capítulo 7, versículo 18, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Que mandamento? Qual é o assunto aqui do livro de Hebreus, capítulo 7? Preste atenção que o versículo 18 está no singular, porque o precedente mandamento é abrogado. Porque o precedente mandamento, qual mandamento? O dízimo. O dízimo é abrogado, tirado, foi abolido na cruz do Calvário. Por causa de quê? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, a lei foi abolida. Muito bem, versículo 18 agora. Pois a lei, versículo 19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Uma melhor. Muito bem. Então, aqui nós vemos, né, a lei sendo tirada, sendo abolida. Então, o dízimo, irmãos, não existe. O dízimo, né, conforme eu dei o título para esse vídeo, o dízimo dos apóstolos. Dízimo dos apóstolos não existe. Aqui existe, né, no Novo Testamento. O único lugar no Novo Testamento onde fala sobre dízimo é abolindo, é tirando. Então, os irmãos leiam a Bíblia com cuidado, com muita atenção. E nunca deixe ninguém amaldiçoar a sua vida, irmãos. Não é um perigo. Sempre eu falo para os irmãos perguntam, irmão, não prega dízimo, porque eu falei, irmão, pela mesma causa que eu não prego o sábado, pela mesma causa que eu não prego a circuncisão, e etc, etc. Então,
É um perigo muito grande. Vamos viver hoje na bênção, vamos viver hoje, né, na graça de Deus, no amor de Jesus Cristo. Porque para isso Deus nos chamou, para isso Deus nos libertou em Cristo Jesus. Nos libertou da maldição da lei. Nenhuma carne será justificada diante de Deus por as obras da lei. Então, eu fico muito preocupado, irmãos, porque a gente vive hoje uns tempos difíceis, né? A igreja de Cristo tá dividida aí em mil um bolo que foi feito em milhões de pedaços por causa da maldição do dinheiro, né? Se não fosse o dinheiro, todos os irmãos estavam unidos, pregando o evangelho juntos, sem ganância, se o único interesse fosse levar a Jesus Cristo. Muito bem. Então, aí fica fechado, né? Para os irmãos agora não vão ter mais dúvida, que então Hebreus capítulo 7 fala, o assunto é dízimo, mas mostra que foi abolido. Então nunca deixe ninguém usar o livro de Hebreus para cobrar, né? Para usar para pregar dízimo para você, tá bom, irmãos? E é um perigo muito grande, né? Nós vemos que os irmãos de Gálatas, eles viviam a sua fé em Cristo Jesus muito feliz, mas teve um tempo lá que começaram a pregar, né? Trazer eles de volta para a lei, viver novamente segundo a lei de Moisés. E quando o apóstolo Paulo, né, ouviu aquela situação, ouviu falar e viu, ele logo mandou uma carta para os irmãos, mandando eles retornar, mandando eles voltar para a graça de Deus, para a liberdade de Cristo, para viver segundo Cristo e não segundo a lei de Moisés. E é um perigo muito grande, porque eu queria até que você visse lá comigo, vamos lá, Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Abra a sua Bíblia e confira lá. Seja um crente que ame a palavra de Deus, que sempre confira se as coisas que ele ensina estão corretas com a palavra. Então, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1, queria ler com você aqui até o versículo 6, até o versículo 6, tá bom? Em nome de Jesus, ó. Vamos lá. Gálatas 5, a partir do versículo 1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis e não volteis, ou seja, para a lei. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Né? Eis que o Paulo vos digo que aí ele fala sobre o assunto, sobre o problema que estava acontecendo na igreja. Eis que eu, Paulo, vos digo que porque se deixar de vos circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Versículo 3. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E separado está de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, os irmãos de Gálatas estavam querendo voltar à prática, né, da lei, e o apóstolo Paulo falou que da graça caiu, porque ninguém mais vive sobre os mandamentos da lei, sobre as bênçãos da lei. Hoje vivemos sobre as bênçãos de Cristo, sobre a proteção, né, do sangue lá de Jesus na cruz do Calvário. Nós vivemos sobre o sangue, vivemos sobre a nova aliança que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então ele aqui diz, e aquele que volta para a lei tem caído da graça. Né? Então essa é a maneira, irmãos, de nós ser abençoados, de nós podermos receber as bênçãos de Jesus. É através da cruz do Calvário. Então, nunca caia da graça. E voltar, né, para a lei é cair da graça de Deus. Graça e paz para os irmãos. Leia e medite sempre na palavra de Deus. Quero dizer para os irmãos que eu deixo agora o conselho aqui que o apóstolo Paulo deixa aqui para os irmãos de Gálatas. Né? Os irmãos de Gálatas receberam o conselho no versículo 6 aqui, capítulo 5 de Gálatas, versículo 6. Olha só. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Graça e paz para os irmãos, vivam o amor de Deus, e o dízimo foi abolido. O dízimo dos apóstolos não existe. Concluindo,
essa mensagem que nós ouvimos hoje na televisão, no rádio e nas igrejas, não é uma mensagem apostólica e não é uma mensagem cristã, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.